Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, o nosso e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Meus irmãos e irmãs, como todos nós sabemos, não são poucas, nem são pequenas as tribulações, as aflições, as dificuldades, as lutas que nós, como crentes em Cristo, muitas vezes temos que enfrentar, temos que passar durante a nossa jornada terrena, durante a nossa peregrinação nessa vida em direção a Canaã celestial. Isso inclui as nossas incertezas com relação ao futuro, com relação àquilo que o futuro reserva para cada um de nós. Como eu ressaltei no domingo passado, vendavais diversos nos assaltam, incluindo provações, erros, perseguições, que muitas vezes nos assaltam com violência. E por essa razão, meus irmãos e irmãs, precisamos, como crentes, não apenas de instrução, de ensino da palavra de Deus, de exortações, mas com frequência nós, como crentes, durante a nossa peregrinação, precisamos também de conforto e de encorajamento para não virmos a desanimar, a esmurecer, a fraquejar, a retroceder. Do capítulo 16, do versículo 33 do Evangelho de João, Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, autor dessa carta e de várias outras no Novo Testamento, sabia muito bem o que eram as aflições, conhecia perfeitamente bem as tribulações pelas quais Deus permite que nós passemos nessa vida. Irmãos, certamente recordam do seu currículo vitae, sabem como o apóstolo Paulo passou por aflições, dificuldades, provações, tribulações, enquanto anunciava o Evangelho, pregava o Evangelho com fidelidade. Por quantas tribulações o apóstolo Paulo teve que passar. Irmãos, certamente lembram como certa vez em Troade, embora tivesse uma porta aberta para a pregação do Evangelho, não teve tranquilidade no seu espírito em virtude das preocupações com as igrejas, especialmente com a igreja de Corinto e com as dificuldades, problemas, aflições, vendavais
que assolavam a igreja de Corinto. Os irmãos certamente recordam, por favor, mantenha a Bíblia aberta, que nos versículos 13 e 14, que o presbítero Célio leu há pouco, Paulo fez exatamente isso. Ele encorajou a igreja, dando graças a Deus pela eleição daqueles irmãos para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deu graças a Deus, porque através do Evangelho, eles haviam sido chamados por Deus e pelo seu Espírito para compartilharem da glória de Cristo, por ocasião especialmente da sua vinda, do seu retorno em glória. E no verso seguinte, no versículo 15, que o presbítero Célio leu há pouco, e que pregamos no domingo passado, o apóstolo Paulo continuou com esse mesmo propósito, de encorajar a igreja, dessa vez exortando os irmãos a permanecerem firmes e aguardarem as tradições apostólicas que foram ensinadas pelo apóstolo Paulo, tanto por escrito, através das suas cartas, como oralmente, quando ele ali esteve pregando o Evangelho. Nesses versículos que lemos, versos 16 e 17, que vamos considerar hoje à noite, Paulo continua com o mesmo propósito, encorajar a igreja, animar a igreja. Agora, não mais com uma ação de graça, como fez nos versos 13 e 14, ou como uma exortação, como fez no versículo 15, mas com uma oração, que aqui nós encontramos nos versículos 16 e 17. Uma oração que podemos chamar de oração desejo. Oração desejo, como o apóstolo Paulo várias vezes fazia, porque não é feita diretamente na maneira, Senhor, abençoa a igreja, mas é feita expressando que Deus abençoe a igreja, expressando o seu desejo, expressando o seu anelo, expressando a sua vontade. A língua grega em que o Novo Testamento foi escrito dispõe de um modo verbal que nós não temos na língua portuguesa. Na língua portuguesa nós temos apenas o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo, modo subjuntivo, o modo indicativo expressando um fato, o subjuntivo uma dúvida ou possibilidade, o imperativo uma ordem ou uma súplica, como normalmente são feitas as orações com imperativos, não no sentido de dar ordem, mas no sentido de suplicar, Senhor abençoa, Senhor faz isso, aquilo. Mas a língua grega dispõe do modo optativo, que era um modo já quase em desuso na época em que o Novo Testamento foi escrito, mas bem mais comum anteriormente, no grego clássico, utilizado exatamente para expressar desejos. E é esse modo que o apóstolo Paulo utiliza, não apenas aqui, mas utiliza também em duas orações desejos, podemos chamar assim, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, que nós já tivemos a oportunidade de considerar. Uma dessas orações encontra-se no capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, talvez isso fosse interessante os irmãos lembrarem, nos versos 11 até o verso 13, onde lemos assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos.
Percebam, irmãos, a forma dessa oração como oração desejo. Paulo não diz aqui, Pai, dirija o nosso caminho até os Tessalonicenses, mas ele diz que Deus, expressando o seu anelo, a sua intenção, o seu querer, o seu desejo de que Deus permitisse que ele pudesse ir até Tessalônica e assim confortar aqueles irmãos, encorajar aqueles irmãos e reparar as deficiências da fé daqueles irmãos. Paulo utiliza a mesma forma de oração ainda na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, onde lemos assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como não temos um modo optativo, a nossa língua portuguesa, os tradutores utilizam o subjuntivo para expressar aquilo que não pode ser gramaticalmente expressado na nossa língua. E aqui, meus irmãos, mais uma vez encontramos esse tipo de oração. Mas eu chamo a atenção dos irmãos para aquilo que o apóstolo Paulo faz nessa seção, compreendida dos versículos 13 até o versículo 17. Depois de ele orientar a igreja, depois de ele exortar a igreja, depois de instruir a igreja, ensinar a igreja, lidando com aquele problema que estava ocorrendo lá, relacionado à segunda vinda, uma má compreensão, um equívoco da igreja, um erro da igreja com relação à segunda vinda de Cristo, o apóstolo Paulo encoraja aqueles irmãos, relembrando a eleição deles, exortando-os a permanecerem firmes, no verso 15, no ensino apostólico, e agora ele encerra toda essa sessão maior relacionada à segunda vinda de Cristo, com uma oração de encorajamento por aqueles irmãos tessalonicenses, por aquela igreja em Tessalônica. Percebam, irmãos, que gratidão pela eleição e exortação aos nossos deveres devem nos conduzir à oração. Incrível. Talvez a nossa lógica humana não perceba essa lógica espiritual apostólica. Ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo agradece a Deus, reconhecendo a eleição daqueles irmãos, ele não descansa. Ele não pensa assim, bom, já que eles são eleitos de Deus, desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para a salvação, então eu posso ficar aqui descansado, não tem problema. Não. Ele, por um lado, exorta a igreja a permanecer firme e a se agarrarem nas verdades reveladas pela instrumentalidade dos apóstolos, sejam aquelas que foram escritas ou pregadas por eles, e ao mesmo tempo, ele também não descansa, não dá descanso aos tessalonicenses, exorta que eles permaneçam firmes, ele também não descansa, mas ele ora a Deus, e ora a Deus com esse mesmo propósito em tudo, de encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes, a permanecerem sólidos, a permanecerem inabaláveis no Senhor e na palavra do Senhor. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa palavra, boa obra e boa palavra. Vamos então, portanto, meus irmãos e irmãs, considerar um pouco mais esses dois versículos, que nós podemos chamar de uma oração de encorajamento. Esse é o título da nossa mensagem, uma oração de encorajamento, que é exatamente aquilo que nós temos aqui. E eu chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, na primeira parte do versículo 16,
para o objeto da oração do apóstolo Paulo, objeto gramatical, né? Eu estou me referindo a quem o apóstolo Paulo endereça ou dirige a sua oração. Ao nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai. Isto é, o apóstolo Paulo reúne aqui o Filho e o Pai, e de uma maneira absolutamente surpreendente, pouquíssimas décadas, 30 anos após, talvez, após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele povo judeu monoteísta, que cria num Deus único, agora se refere e coloca em absolutamente em pé de igualdade, até coloca em primeiro lugar Jesus como objeto da oração. Talvez a gente não, sem esse contexto judaico, não tenha a capacidade de apreciar melhor o significado do que era orar, não a Yahvé, mas a orar a Jesus de Nazaré e a Yahvé, ao nosso Senhor Jesus Cristo e a Deus, o nosso Pai, as duas pessoas da Trindade. Observem que o texto é enfático, porque o apóstolo Paulo acrescenta, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. Até podemos parafrasear o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, de maneira enfática, porque esse é o propósito do pronome aqui traduzido como mesmo, dizendo assim, o Senhor Jesus Cristo reconhecido pela sua graça, o Senhor Jesus Cristo reconhecido pelo seu poder, reconhecido pela sua majestade. Isso não está no texto, literalmente, mas essa é mais ou menos a ideia. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus Cristo, esse Senhor Jesus Cristo, esse glorioso Senhor Jesus Cristo, esse realizador dessa grande e sublime obra da redenção, é a ele que o apóstolo Paulo endereça a sua oração e a Deus, o nosso Pai, fonte última de todas as bênçãos espirituais, de toda boa dádiva, de todo dom perfeito que de Deus flui para a nossa vida. E talvez mais surpreendente ainda, meus irmãos, embora isso não esteja transparente na nossa tradução, é como o apóstolo Paulo se dirige aqui às duas pessoas do Pai e do Filho na sua oração. Infelizmente, a nossa tradução não nos permite perceber isso. Nós lemos assim, ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e palavra. Na língua original, por favor, observe na sua Bíblia, o que nós encontramos logo depois de nosso Pai, está no singular, o que não necessariamente, porque pode ser uma referência apenas à segunda pessoa, ao Pai, mas provavelmente se refere ao sujeito duplo, ou seja, ao Senhor Jesus Cristo e ao Pai. Tá bom, aqui ainda pode ter alguma dúvida, mas não há nenhuma dúvida quando nós lemos no versículo 17, infelizmente traduzido no plural, consolem o vosso coração e depois confirmem. Na língua original está no singular, os dois verbos. Isto é, o Senhor Jesus e Deus, nosso Pai, console e conforte. É assim que se encontra o texto na língua original. Por quê? Gramaticalmente não é correto, já que nós temos um sujeito duplo, nós vamos dizer, o Senhor Jesus e Deus, nosso Pai, console e confirme, mas consolem e confirme. Mas Paulo faz assim. E certamente os irmãos desconfiam que o apóstolo Paulo faz isso, porque ele tem plena convicção
de que o Deus que subsiste em três pessoas, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, é um só ser bendito. É o Deus triuno que nós adoramos. Nós não somos triteístas. Nós não adoramos a três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós adoramos um só ser que, transcendendo a nossa capacidade absolutamente de compreensão, subsiste em três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é um só ser, de tal maneira que o apóstolo Paulo pode orar ao Pai e ao Filho, utilizando o verbo do singular pela consciência que ele tem de que o Pai e o Filho são um só ser bendito. Quem vê a mim, vê ao Pai, disse o Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, vamos avançar um pouco na nossa análise desses versículos e observem, com relação a essa oração, não apenas o objeto da oração, isto é, a quem o apóstolo Paulo ora, ao Deus triuno, especificamente nas pessoas do Pai e do Filho, surpreendente, colocando o Filho em primeiro lugar, o Filho e o Pai. Mas observem também o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Vamos pular um pouco a segunda parte do versículo 16, depois nós vamos retornar a ele, para considerarmos logo o conteúdo da oração. Pelo que, afinal de contas, o apóstolo Paulo ora? Qual é o conteúdo da sua oração, diante daquelas circunstâncias, diante das dificuldades que a igreja de Tessalônica enfrentava, diante dos vendavais, das tempestades relacionadas ao falso ensino, as perseguições, as tentações. O que é que o apóstolo Paulo pede por aqueles irmãos da igreja de Tessalônica? Basicamente, duas coisas: consolo no coração e confirmação em toda boa obra e boa palavra. Isto é, estabilidade espiritual, podemos resumir assim, firmeza tanto interior como exterior, tanto do coração como na vida, na prática, na conduta, nas obras. Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Quando Paulo ora aqui a Deus, pedindo consolo para o coração daqueles irmãos, membros da igreja de Tessalônica, o que ele está pedindo é que o Espírito Santo de Deus conforte o íntimo daqueles irmãos, o coração daqueles irmãos, em meio às lutas, às aflições e às dificuldades pelas quais eles vinham passando. Vamos ter em mente, irmãos, que aqueles irmãos receberam a palavra de Deus com alegria em meio a muita tribulação. Eles vinham enfrentando acirrada perseguição. Como se não bastasse, ainda falsos ensinos estavam proliferando na igreja, causando confusão, causando conturbação entre os membros da igreja. De tal maneira que alguns estavam até deixando as suas atividades, as suas vocações, os seus trabalhos, negligenciando, com a expectativa de que, se Cristo estava retornando, o que adiantaria eles continuarem nas suas vocações e nas suas atividades e nos seus trabalhos. E aqui o apóstolo Paulo utiliza a mesma palavra, também utilizada para o Espírito Santo como consolador. Quando ora por aqueles irmãos, pedindo que Deus conforte o coração daqueles irmãos, fosse na aflição,
com relação às perseguições que eles vinham experimentando, fosse no meio daquelas conturbações que estavam surgindo na igreja por causa do falso ensino, fosse por causa das tentações, que aqueles irmãos em Cristo, pela graça de Deus, pudessem desfrutar desse dom precioso, dessa bênção preciosa que Deus nos dá, que é a paz de Cristo, guardando o nosso coração e as nossas mentes em circunstâncias adversas e de tribulações na vida. Poucas bênçãos são tão preciosas como a paz que Cristo nos concede, mesmo em momentos de perseguição, de tribulação e de aflição. Podemos permanecer sossegados, permanecer quietos, permanecer desfrutando da paz de Cristo que guarda e preserva o nosso coração em meio às dificuldades, às lutas e às variadas tribulações na vida. Há um versículo em Isaías, capítulo 26, verso 3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Anote na sua Bíblia, esse verso já me foi útil muitas vezes, me foi transmitido por uma pessoa querida. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E é por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo ora por aqueles irmãos de Tessalônica, que Deus fosse gracioso e que o Espírito Santo de Deus que habita o nosso coração mantivesse na paz do Senhor, na paz de Cristo, aqueles irmãos em meio aos vendavais, às tempestades, fossem elas relacionadas à perseguição, às tentações ou ao erro que estava conturbando a igreja de Tessalônica. Mas Paulo não ora apenas pelo conforto interior, pelo consolo, pela paz de Cristo no coração daqueles irmãos. Paulo ora também que eles permanecessem firmes, confirmados, fossem solidificados. O evangelicalismo contemporâneo não utiliza mais, não faz parte do nosso vocabulário a palavra confirmação, mas ela fazia parte dos crentes no século XVI, no século XVII, no século XVIII. Os crentes confirmados, eram aqueles crentes já estabelecidos, maduros, que haviam passado pela infância, pela adolescência, haviam passado pela mocidade e eram já crentes bem enraizados, bem estabelecidos, bem confirmados, bem maduros, que podiam permanecer firmes em meio às tribulações da vida, na paz de Cristo, guardando as suas almas e o seu coração. E Paulo ora que aqueles irmãos não apenas fossem consolados, mas fossem confirmados. Consolem o vosso coração e vos confirmem. E confirmados, diz ele, em toda boa obra e boa palavra. Isto é, em tudo aquilo que eles faziam e tudo aquilo que eles diziam, falavam. É uma oração, portanto, por paz e por firmeza, por palavras e por obras. Com relação a toda boa obra, temos tantos versículos preciosos, passagens preciosas no Novo Testamento que nos ajudam a compreender o que o apóstolo Paulo tem em mente aqui. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, numa passagem bastante conhecida, nós lemos que pela graça somos salvos mediante a fé, isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Nós não somos salvos por obras da lei, as nossas obras, por melhores que sejam, no que diz respeito a mérito salvífico, não passam de trapos de imundícia, mas nós não fomos salvos para ser negligente, nós somos salvos para as boas obras, incluindo não apenas obras de misericórdia, mas incluindo
a santificação da nossa vida, do nosso testemunho, na manifestação das graças de Deus que estavam sendo manifestas na igreja de Tessalônica. Tanto que o apóstolo Paulo, quando lembrava daqueles irmãos e orava por eles, dava graças a Deus por tudo que ele recordava daqueles irmãos, tanto da abnegação do amor daqueles irmãos, como da fé operosa que eles tinham, como da esperança firme nas promessas de Deus que caracterizava a igreja de Tessalônica. Em Filipenses capítulo 1, verso 6, nós lemos que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bom, aí a obra é de Deus em nós, sim, mas é dessa obra que nós estamos falando. As nossas obras são feitas por Deus. Se eu não me engano, tem um corinho que diz alguma coisa assim: as nossas obras, na realidade, Deus faz por nós. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós somos qualificados e habilitados a fazer a vontade de Deus pela misericórdia e pela graça de Deus em nós. É Ele quem opera, quem realiza, quem produz em nós o querer e o realizar as boas obras. Nós andamos nas boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, logo, uma passagem bem conhecida, a partir do versículo 3, nós lemos assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, unindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E observe o versículo 8: porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ora por aquela igreja de Tessalônica. Não apenas que eles fossem confortados no íntimo, no coração, consolados e pudessem ficar na paz de Cristo em meio aos ventos tempestuosos desta vida, mas que eles não ficassem ali parados, mas fossem confirmados em toda boa obra e não se tornassem crentes infrutíferos, mas que essas virtudes se multiplicassem nessa cadeia de virtudes acerca da qual o apóstolo Pedro fala aqui na sua segunda carta, de modo que, existindo e aumentando neles, eles continuassem produtivos, frutificando, servindo ao Senhor nas suas vocações, nas relações em que Deus havia colocado aqueles irmãos. Isso alcança uma outra conotação quando a gente lembra que alguns membros da igreja de Tessalônica estavam negligenciando as suas vocações, as suas atividades, o seu trabalho, ao invés de desenvolver isso e trabalhar com diligência e sendo frutíferos e produtivos nas suas vidas, nas suas vocações, nas suas relações e na sua fé e na igreja. Aquilo que era verdade, em geral, acerca dos tessalonicenses, a operosidade da fé daqueles irmãos, não era verdade acerca de todos os membros da igreja. Alguns estavam precisando ser corrigidos, exortados. A fé deles e a conduta deles estava precisando de conserto. E as deficiências dessa fé precisavam ser orientadas. E é isso que o apóstolo Paulo faz aqui, porque ele sabe que não é só questão de dar graças a Deus pela eleição deles, e não é só uma questão de exortá-los,
mas é uma questão de suplicar que Deus desse graça àqueles irmãos e os habilitasse e os capacitasse, já que Deus é quem opera em nós o querer e o realizar, segundo a sua vontade, a desfrutar da paz de Cristo no coração, mas também serem crentes confirmados e operosos e maduros e frutíferos, e que se não se desgastassem, como consideramos ontem, apenas com questões subjetivas relacionadas a si próprios, mas que fossem crentes achados como instrumentos úteis para a promoção do reino de Deus nesse mundo e para a honra e para a glória de Deus aqui nesse mundo. Paulo anelava ver aqueles irmãos, naqueles irmãos uma vida confirmada em toda boa obra, mas vejam que não apenas em toda boa obra, mas também em toda boa palavra. Que aqueles irmãos fossem instrumentos da graça, úteis da graça de Deus, mesmo em meio às tribulações, aos vendavais dessa vida, não apenas em obras, mas também em palavras. Por que em palavras? Saia da nossa boca, nossos lábios, apenas palavras que sejam para a edificação dos ouvintes e não para a destruição dos ouvintes. A língua, Tiago elabora mais esse tema, esse assunto, pode causar grande dano, pode causar grande mal. Ou pode causar grande bem, como o leme de um navio enorme, o leme pequenininho, dirige o navio. Como uma centelha de fogo pode causar um enorme estrago, assim a língua também. Mas só é possível ter línguas confirmadas, boca confirmada, santificada pelo Espírito Santo de Deus, de tal maneira que o que sai é pensado, é refletido, de tal maneira que contribua para a edificação dos ouvintes. Há uma passagem aqui escrita pelo apóstolo Paulo, não a igreja de Tessalônica, mas a igreja de Colossos, aos Colossenses, no capítulo 3, no versículos 16 e 17, preciosa para a gente entender mais a importância da palavra. Afinal de contas, o Evangelho é anunciado por meio de palavras. As boas novas são boas novas de palavras. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação da palavra de Deus. Deus se revela através de obras, mas se revela através da sua palavra. O seu Filho é chamado o Verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus trouxe à existência todo o universo por meio da sua palavra. Disse Deus: haja luz e houve luz, haja firmamento, houve firmamento. E escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 16, o apóstolo Paulo exorta a igreja dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, veja o paralelo, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fomos chamados, o que Paulo queria com relação àqueles irmãos, e ora a Deus, ao Deus triuno, especialmente nas pessoas do Pai e do Filho, pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, é que aqueles irmãos desfrutassem daquele bem precioso, da paz de Cristo no nosso coração, que nos permite não olhar as circunstâncias e irmos bem em meio às tribulações e aflições e tempestades na vida, porque nós estamos com os olhos fitos lá adiante, na nossa boa esperança, que eu vou já considerar com os irmãos. E queria também, não apenas isso, mas que aquele conforto interior, aquele encorajamento da alma, aquela paz do coração, redundasse numa vida operosa no que diz respeito tanto às obras, tanto ao que fazemos, como também ao que dizemos, ao que sai da nossa boca, para que edifique os ouvintes, aqueles que nos ouvem, como Paulo escreve aqui:
habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração e em tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Pensando nesses versículos, eu acho que 90% dos problemas da igreja estariam resolvidos se nós, como crentes, apenas atentássemos para esses 2 versículos. E a palavra de Cristo habitasse ricamente entre nós, e ao invés de fofoca, de confusão, e disse disso e daquilo, e porque fulano e beltrano, como muitas vezes ocorre nas igrejas, a nossa palavra fosse de conselho mútuo, de sabedoria de Deus, de louvores, de salmos, de hinos, de cânticos, expressando a gratidão do coração, em ação, em palavras, dando graças a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boas palavras, irmãos, e obras, e boas obras, são todas aqui, é fácil de definir. Lendo o texto, eu fiquei refletindo durante a semana, o que Paulo quer dizer com boas palavras e obras? É simples. Boas palavras e obras são todas aquelas que contribuem para a promoção do reino de Deus, para a edificação da igreja, para a conversão dos perdidos e para a honra e para a glória do nome do Senhor. Não precisamos daquelas listas de boas obras e de boas ações, nós precisamos sempre só perguntar, essa palavra ou essa ação contribui para a salvação dos perdidos, para a edificação da igreja e para a promoção do reino de Deus, para o louvor, para a honra e para a glória do nome do Senhor? Se sim, são boas obras e boas palavras. Se não, não são boas obras e não são boas palavras. Se elas tendem a causar confusão, desavenças, se tendem a causar problemas, se tendem a ocasionar contendas e amarguras e ressentimentos, ao invés de conselho mútuo, de sabedoria, de louvor a Deus, de edificação dos irmãos, não são palavras não são boas palavras. Mas, meus irmãos, esse é o pedido de Paulo, essa é a oração de Paulo. Paulo ora por isso, isto é, por estabilidade espiritual para a igreja, interna e externa, conforto no coração e, ao mesmo tempo, uma vida operosa, uma vida ativa, uma vida tanto no que diz respeito ao que falamos como ao que fazemos, frutífera para a honra e glória de Deus. Mas vejam que na segunda parte do versículo 16, que eu propositadamente pulei, para deixar para o final, dar mais sentido, e saber do que diz respeito à motivação, já conhecendo o conteúdo da oração, Paulo fala aqui, nós vemos aqui a motivação do apóstolo Paulo, ou os incentivos de Paulo na sua oração de encorajamento pelos membros da igreja de Tessalônica. Na primeira parte do verso 16, nós temos o objeto, ou seja, a quem o apóstolo Paulo ora. No verso 17, que acabamos de considerar o conteúdo da sua oração, isto é, pelo que o apóstolo Paulo ora. E na segunda parte do verso 16, nós temos a motivação ou incentivos, isto é, por que o apóstolo Paulo ora. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Essa é a motivação de Paulo, isso é o que anima Paulo a orar, isto é o que encoraja o apóstolo Paulo a se colocar diante do Pai e do Filho e interceder e suplicar e manifestar assim o seu desejo com relação àquela igreja de Tessalônica. Quais são as motivações? Primeiro, o amor de Deus. Deus nos amou. E normalmente quando a Bíblia utiliza um tempo grego, desculpem que eu estou fazendo várias referências ao grego, mas é porque o texto nos chama a isso para explicar melhor, utiliza uma forma simples que tende a denotar uma ação, como se Paulo não tivesse em mente apenas o amor geral de Deus,
Deus nos ama, esse atributo de Deus, que Deus é amor, e nos amou antes da fundação do mundo, nos chamou antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Mas geralmente quando Paulo utiliza o tempo verbal aqui utilizado no original, ele tem, ou Paulo, ou mesmo outros autores bíblicos, tem alguma coisa em mente, alguma coisa em vista específica. Por exemplo, quando na passagem bíblica de todas, eu creio, a mais conhecida, João 3,16, Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos esse verbo e nós temos essa relação, amor e deu o seu Filho unigênito. Tragam esse versículo para o nosso texto, quando nós lemos aqui, no versículo 16, que nos amou, e depois ainda vai dizer, nos deu eterna consolação e boa esperança. O mesmo apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 10, disse assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e olha o que ele inclui logo aí, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Provavelmente, quando Paulo faz referência ao fato aqui, ao Pai, ou ao Pai e ao Filho, como pode ser a referência, nos amou, nos amaram, vamos chamar, nos amou como ser único, é possível que a referência seja a essa expressão máxima do amor de Deus, triuno, que consiste no nascimento, na encarnação, aquele maravilhoso plano, glorioso plano de redenção, acerca do qual estamos estudando na reunião de sábado à noite, lendo as mensagens de Lloyd Jones sobre o capítulo 17 de João, a grande oração sacerdotal de Cristo. Isto é, o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão, a obra mediadora de Cristo. É possível que Paulo tenha em mente aqui, é provável que Paulo tenha em mente aqui exatamente essa referência à obra mediadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus se manifestou concretamente no passado, quando Ele enviou o seu Filho para a realização dessa obra. O amor de Deus é a grande motivação, uma das grandes motivações para a oração do apóstolo Paulo. Paulo sabia que Deus amava aqueles irmãos, e por isso é que ele orava no sentido de que ele os abençoasse, conferindo paz ao coração deles pelo seu Espírito, e os tornasse frutíferos, tanto em palavras e boas obras, para a promoção do reino e para a honra e para a glória de Deus. Mas a outra motivação, Deus não apenas amou aqueles irmãos, mas manifestou isso concretamente, dando a eles eterna consolação e boa esperança. E nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Deus é chamado na Bíblia, se os irmãos quiserem conferir depois, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, de Deus de toda consolação. Não apenas o Espírito Santo é o Consolador, mas o Deus triuno é o Deus Consolador. O Pai é Deus Consolador, o Filho é Consolador, o Espírito Santo é Consolador, Deus é o Deus de toda a consolação. E certamente quando Paulo faz referência a essa motivação, a esse incentivo para a oração, com relação ao fato de que Deus é o Deus, deu àqueles irmãos eterna e nos dá eterna consolação, ele está aqui contrastando essa consolação com a palavra eterna, com as consolações temporais dessa vida. Passamos por tribulações, passamos aflições, e temos algumas consolações temporais, né, nessa vida. Temos perdas e alguns ganhos,
Às vezes acontecem coisas que não esperamos, às vezes acontecem coisas boas, graças a Deus por isso. E perde-se um ente querido e alguém vem e com palavras confortam, consolam. Não podemos minimizar ou desprezar esses confortos, esses consolos, mas são confortos e consolos temporais. Não é, Paulo contrasta aqui esse consolo temporal com o consolo eterno de Deus, nas provações, nas tentações, nas aflições, nos falsos ensinos, nesses vendavais que tendem a nos desestabilizar e a nos lançar por terra e nos arrastar. Deus, de fato, nos conforta e nos consola, com uma eterna consolação. E, além disso, o fato de que Deus nos dá uma boa esperança, diz o apóstolo Paulo aqui no final do versículo 16. A Bíblia chama Deus de Deus da esperança, em Romanos, no capítulo 15, no versículo 3. Em Colossenses, no capítulo 1, verso 5, lemos acerca da esperança que nos está reservada. E em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 17 a 20, seria interessante os irmãos verificarem essa passagem da carta aos Hebreus, no capítulo 6, nos versos 17 a 20, o apóstolo Paulo faz referência à esperança como a âncora firme da nossa alma, que não está lançada aqui, mas está lançada para além do véu. Vou ler desde o verso 17 do capítulo 6 da carta aos Hebreus. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, nas quais é impossível, do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Atenta especialmente para os versos seguintes, a qual, isto é, a esperança proposta, temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a motivação, uma das motivações do apóstolo Paulo, ao interceder por aqueles irmãos. Deus os ama, Paulo sabe disso. Deus deu a eles eterna consolação, e a eles uma boa esperança, lançada, fincada, firme, para além do véu, aonde o Senhor Jesus Cristo entrou, isto é, a âncora da nossa alma está lançada não nessa vida, não no que pode nos ocorrer aqui, mas está lançada na glória, está lançada na eternidade, está fincada na imutabilidade dos propósitos de Deus, na firmeza da obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário, na sua vontade soberana, reinando sobre nós, com toda a autoridade que lhe foi conferida pelo Pai. A nossa esperança é boa, podemos dizer, por 3 razões, irmãos. Primeiro, porque ela tem uma base sólida, as promessas de Deus. Esperança sem promessa não tem base sólida. A nossa esperança da consumação da obra da redenção escatológica, que é o tema dessas cartas, é firme, é segura, é boa nesse sentido, porque ela tem a base sólida nas promessas de Deus. Deus promete e, portanto, Ele é imutável, Ele não mente, e, portanto, as promessas dele são infalíveis e nós confiamos nas promessas de Deus. A esperança é boa,
porque ela é eficaz, isto é, porque ela é real, ela é genuína, ela é verdadeira, ela é incomparável, ela funciona. Não é uma esperança vã que frustra, mas é uma esperança genuína, verdadeira em Cristo. E é boa por causa do seu objeto, isto é, ela foi lançada também para além do véu. Ela não se limita apenas a essa vida, porque se a nossa esperança, diz Paulo, se limita apenas a esta vida, irmãos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. São infelizes as pessoas cuja esperança se limita apenas a esta vida presente. Mas a nossa esperança não se limita apenas a esta vida, e por isso ela é boa. E observem ainda o que Paulo diz, para não passarmos desapercebidos, irmãos, que isso tudo pela graça de Deus. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça de Deus. Essa é o fundamento, a fonte, ou podemos dizer, essas são as fontes de todos os dons preciosos de Deus para a nossa vida. O seu amor, que o apóstolo Paulo já mencionou como incentivo, e a graça de Deus, da qual flui o dom da consolação, o dom do encorajamento, a bênção do encorajamento do coração e a bênção de uma vida operosa, íntegra, que honra a Deus por palavras e por obras. Objeto da oração do apóstolo Paulo. E quando Paulo menciona aqui a graça, ele faz isso em oposição a duas coisas. Uma, a necessidade. Não é por necessidade. Se Deus nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, não é porque Ele precisava fazer isso, porque Deus não precisava fazer isso. E pela graça aqui contrasta também com méritos, não é por méritos, nem é por necessidade, nem é por méritos nossos, mas é pela vontade livre, perfeita, eterna, soberana, graciosa de Deus em Cristo Jesus, é que Ele nos incentiva, nos amando e nos dando eterna consolação em Cristo e boa esperança de que as promessas de Deus serão cumpridas, elas satisfazem plenamente a nossa alma, nos confortam, nos consolam, nos animam, são capazes de nos tornar operantes, porque aqueles que têm essa esperança se santificam, e podemos assim, de modo que possamos assim, imitando a igreja de Tessalônica, viver para a honra e para a glória do Senhor. Vejam, portanto, irmãos, essa oração de encorajamento do apóstolo Paulo. Seu objeto é o Deus triuno, é a Ele, o Deus triuno, especificamente as pessoas do Pai e do Filho, a quem o apóstolo Paulo dirige a sua oração. Seu conteúdo diz respeito ao consolo do coração, ao conforto do coração, ao encorajamento interior que nós tanto precisamos em momentos de tribulação e aflição nessa vida, mas também aos aspectos externos, que dizem respeito a sermos crentes frutíferos, mesmo em perseguição, mesmo em meio a conturbações, no que diz respeito à santidade, às boas obras e às boas palavras para edificação dos ouvintes e promoção do reino de Deus. E as motivações, irmãos, que o apóstolo Paulo menciona para a sua oração: o amor soberano de Deus, a sua graça, que o leva a nos dar eterna consolação e boa esperança em Cristo Jesus. Apenas para ressaltar algumas lições dessa passagem, meus irmãos. Repito,
a declaração de Jesus. No mundo passamos por aflições. Isso é constatação da realidade. E crente não está imune a aflições e tribulações. Não é porque nós confiamos a nossa vida a Cristo, que nós fomos salvos pela misericórdia e graça dele e desejamos viver para a honra e para a glória dele, que nós estejamos imunizados contra as provações, as tribulações e as tentações próprias desta vida por causa da queda e do pecado. O que esse texto nos ensina é que nós não devemos nos deixar abater pelas tribulações, não podemos deixar nos arrastar pelas tempestades que tendem a nos assolar, enquanto nós estamos peregrinando no deserto dessa vida. Os irmãos sabem que vem tribulações sobre nós, vem aflições, vem perdas, vem enfermidades, vem tentações. Até o Senhor Jesus foi em tudo tentado, mas sem pecado. Vem perseguições de natureza variada. E aqui e ali, quem de nós dirá que nós não passamos por momentos de desânimo, como Paulo mesmo disse, não tem paz no espírito. Nós somos tendentes a isso. E aquela igreja ali estava passando por essa questão, estava passando por essa situação, particularmente no que dizia respeito àquilo que o futuro aguardaria aqueles irmãos. O grande problema da igreja era escatológico. E os irmãos sabem também que uma das fontes das nossas aflições e tribulações diz respeito exatamente às nossas apreensões por aquilo que o futuro nos reserva. O que vai acontecer se eu perder o emprego, o que vai ocorrer se acontecer isso com aquilo, comigo, com o filho, ou doença, o que vai acontecer quando envelhecer e a morte vem, e essas coisas todas estão aí, e muitos dos nossos sofrimentos são por aquilo que o futuro nos reserva, de alguma maneira semelhante àquelas aflições e tribulações que estavam, pelas quais a igreja, os membros da igreja de Tessalônica estavam passando. Mas Paulo nos ensina aqui que nós não devemos deixar nos abater. Apesar de tendentes a isso, nos momentos de tribulação e de aflição, nós somos lembrados, para nosso conforto e encorajamento, que nós temos um Deus triuno, todo-poderoso, Senhor dos céus, da terra, Pai, o Filho, o Espírito Santo, que nos ama e que movido por sua graça, nos deu Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Em última instância, a nossa consolação eterna e a nossa firme esperança tem nome próprio. É Jesus, é Cristo, o nosso bendito Redentor. Todo nosso conforto, em última instância, se concentra nele, que ele realizou eficazmente a obra de salvação e redenção, fomos justificados pela sua obra, nossos pecados foram perdoados, que já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que Deus opera em nós o querer e o realizar, que Ele consuma a obra iniciada em nós, aquele que iniciou boa obra em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Enfim, meus irmãos, a nossa esperança e a nossa consolação tem nome e é Cristo, e é o nosso bendito Senhor, o nosso bendito Salvador. E ao invés dos irmãos e irmãs ficarem ansiosos quanto às tribulações, aflições, aos vendavais que vêm sobre nós, ou quanto àquilo que o futuro vos reserva, que Deus dê a paz de Cristo no nosso coração, conforto do Espírito Santo na nossa alma, e ao mesmo tempo nos encoraje
para vivermos uma vida frutífera, produtiva, em toda boa palavra e em toda boa obra, para a honra de Deus, para a glória de Deus e, na realidade, para o bem do nosso próprio coração e da nossa própria alma. Temos, portanto, aqui, irmãos, esse grande ensino de que das dificuldades pelas quais passamos nessa vida, é bom lembrar, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Isso não nos isenta da nossa responsabilidade de permanecer firmes na palavra de Deus, agarrados, atracados, por assim dizer, no ensino suficiente da vontade de Deus revelada na sua palavra. E temos essa enorme fonte de conforto e de consolo. Vejam que a eleição, versos 13 e 14, a gratidão pela eleição e a exortação à firmeza e aos nossos deveres nos conduzem à oração a Deus e a Cristo. Porque quem é suficiente para essas coisas? Como é que nós vamos poder ficar firmes em Cristo e firmes na palavra, se Deus graciosamente não nos confortar, não nos encorajar e não nos abençoar pela sua graça soberana? Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e em meio às tribulações e aflições, possamos lembrar da eleição eterna, firme. Em última instância, nisso reside a nossa estabilidade cristã, a nossa firmeza em Cristo, a nossa confirmação na fé. O que não diminui, eu ressalto, a nossa responsabilidade de fazermos isso, de lançarmos mão dos meios de graça que Deus nos dá, especialmente da sua palavra, e buscarmos aquele que já demonstrou, pelo seu amor, pela sua graça, pela eterna consolação e boa esperança que nos deu, que Ele tem o melhor dos propósitos para conosco e é capaz de nos manter na paz de Cristo, nas maiores aflições, guardando o nosso coração e a nossa alma, e ainda nos fazer frutíferos em toda boa palavra e boa obra que contribuam para a promoção do reino de Deus e a honra e a glória do seu nome aqui nesse mundo. Que Deus nos abençoe, irmãos.